você estava sentado no sofá quando seu gato te olhou bem nos olhos e piscou devagar. Uma vez, depois outra. Parecia quase intencional. E era. Esse pequeno gesto tem um significado que a ciência levou décadas para começar a entender. O piscar lento do gato é conhecido carinhosamente por tutores do mundo inteiro como o beijo felino. Mas o que acontece no cérebro e no comportamento desse animal quando ele faz isso? Por que os olhos são tão importantes na comunicação dos gatos? Nos próximos minutos, você vai descobrir o que a pesquisa científica já provou sobre esse comportamento, como ele evoluiu e o que você pode fazer hoje para usar esse gesto e estreitar o seu vínculo com o seu gato. Para entender o piscar lento, precisamos primeiro entender como os gatos enxergam o contato visual. Diferente dos humanos, que usam o olhar direto como sinal de atenção e interesse, para os gatos o olhar fixo e prolongado tem um significado completamente diferente. Entre felinos, manter os olhos abertos e fixos em outro indivíduo é uma linguagem de confronto. É o que acontece antes de uma briga entre gatos de rua. Eles se encaram, completamente imóveis até que um ceda. O olhar fixo é tensão, é ameaça. Agora, pense no oposto disso. Se manter os olhos abertos é sinal de alerta e confronto, fechar os olhos lentamente na presença de alguém significa o contrário, que você não se sente ameaçado, que você abaixou a guarda, que você confia. É exatamente aí que nasce o piscar lento. Dentro da lógica comunicativa dos felinos, fechar os olhos diante de outro ser, seja outro gato ou um humano, é um gesto de paz. Uma declaração silenciosa de que a presença do outro é segura. Esse comportamento não surgiu do nada. Os gatos domésticos descendem de felinos solitários que precisavam poupar energia para a sobrevivência. Sinais claros de intenção, de ataque ou de paz, eram essenciais para evitar conflitos desnecessários. Ao longo do processo de domesticação, que começou há cerca de 10 mil anos, os gatos mantiveram grande parte de seu repertório comunicativo original. O piscar lento é um desses comportamentos ancestrais que sobreviveu e se adaptou ao convívio com os humanos. Por muito tempo, esse comportamento foi observado apenas informalmente por tutores e comportamentalistas. Mas em 2020, um grupo de pesquisadores da Universidade de Sussex, no Reino Unido, decidiu investigar o piscar lento de forma experimental e controlada. O estudo foi publicado em uma revista científica revisada por pares e ficou conhecido por ser um dos primeiros a testar experimentalmente a hipótese de que o piscar lento funciona de fato como um sinal de comunicação positiva entre gatos e humanos. Os experimentos foram divididos em duas partes. Na primeira, os pesquisadores observaram gatos em seus próprios lares, enquanto os tutores, seguindo instrução, ora correspondiam ao piscar lento do animal, ora mantinham a expressão neutra sem piscar. O resultado foi consistente. Quando o tutor correspondia ao piscar lento, os gatos tendiam a piscar de volta com mais frequência do que quando o tutor ficava de expressão neutra. O gesto humano era reconhecido e respondido pelos animais. Na segunda parte do estudo, o experimento ficou ainda mais interessante. Pesquisadores completamente desconhecidos pelos gatos foram introduzidos ao ambiente. Quando esses estranhos usavam o piscar lento, os gatos se aproximavam mais deles do que quando mantinham expressão neutra. Esse segundo resultado foi especialmente significativo. Ele sugeriu que o efeito do piscar lento não depende do vínculo preexistente com o tutor. O gesto em si carrega uma mensagem que os gatos reconhecem como positiva, mesmo vindo de alguém desconhecido. A pesquisadora responsável pelo estudo, a professora Karen McComb, descreveu o piscar lento como uma forma de sorriso felino. Assim como um sorriso humano pode sinalizar abertura e boa intenção mesmo entre desconhecidos, o piscar lento funcionaria de maneira análoga para os gatos. Mas o que exatamente acontece do ponto de vista do gato durante esse momento? Para entender isso, precisamos olhar para os estados emocionais que esse comportamento reflete. O piscar lento está associado a um estado de baixo estresse e alta segurança emocional.
Um gato que está tenso ou com medo raramente piscará lentamente. Ele vai manter os olhos bem abertos, as pupilas dilatadas, as orelhas voltadas para o lado ou para trás e o corpo rígido. O piscar lento só acontece quando o animal sente que está seguro. Por isso, quando o seu gato pisca lentamente para você, ele não está apenas transmitindo uma mensagem. Ele está revelando o estado interno dele naquele momento. É quase como uma janela para o emocional do animal. E o que aparece lá dentro é tranquilidade e confiança. Vale dizer que o piscar lento frequentemente vem acompanhado de outros sinais de relaxamento. O corpo levemente curvado, as patas dobradas sob o tórax, a postura conhecida como pão de queijo, a cauda enrolada e as orelhas voltadas para frente de forma suave. Agora que você entende o que o piscar lento significa, a grande pergunta é: como você pode usar isso na prática para se comunicar melhor com seu gato? O processo é simples, mas requer calma. Aproxime-se do seu gato sem movimentos bruscos e sem olhar diretamente para ele de forma tensa. Quando ele olhar para você, olhe de volta com suavidade. Depois feche os olhos lentamente. Mantenha fechado por 1 segundo ou 2 e abra de volta com calma. Não force o contato visual prolongado antes do piscar. Isso pode ser lido como ameaça pelo animal. O segredo é começar com o olhar suave, meio de lado, e só então piscar lentamente. A postura do seu corpo também importa. Fique em um nível mais baixo que o gato sempre que possível. Se o seu gato corresponder ao piscar, e muitos vão, não se apresse. Não avance para tocar o animal imediatamente. Deixe que ele processe a troca de sinalização. Muitas vezes, depois de alguns piscares, o gato vai se aproximar por conta própria. Esse é o momento mais significativo. Esse exercício é especialmente útil com gatos recém-chegados ao lar, que ainda estão em processo de adaptação. Em vez de tentar conquistar a confiança do animal com afagos imediatos, o piscar lento funciona como uma linguagem que o gato já conhece de dentro da própria espécie. Tutores de gatos resgatados ou com histórico de abandono relatam que o piscar lento foi uma das primeiras formas de comunicação positiva que conseguiram estabelecer com o animal. Antes de aceitar o toque, muitos gatos aceitam o olhar, se ele vier no tempo e na forma certa. Mas é importante falar sobre algo que causa frustração em muitos tutores. Nem todo gato vai responder ao piscar lento da mesma forma. E isso não significa que o gesto não funciona, nem que o gato não gosta de você. Gatos com histórico de socialização deficiente, especialmente aqueles que tiveram pouco contato com humanos nos primeiros meses de vida, o chamado período sensível de socialização, podem não ter aprendido a ler esse sinal da mesma forma que um gato criado em ambiente familiar desde filhote. O período sensível de socialização dos gatos vai aproximadamente do 14º dia de vida até as 12 semanas de idade. É nessa janela que o sistema nervoso do filhote está mais receptivo para aprender que humanos, ambientes domésticos e outros animais são seguros. Um gato que passou essa fase sem contato humano adequado pode crescer com um limiar de estresse muito mais alto perto de pessoas. Ele pode simplesmente não responder ao piscar lento, porque esse sinal não foi registrado como relevante no vocabulário emocional dele. Isso não quer dizer que esse gato não possa aprender a confiar. O processo simplesmente é mais longo e exige mais paciência, consistência e respeito pelo ritmo do animal. Forçar interações nunca acelera esse processo. Pelo contrário, atrasa. Também vale considerar o estado emocional do gato no momento. Um animal que acabou de passar por uma situação estressante, uma visita ao veterinário, um barulho alto, uma briga com outro pet, provavelmente não vai piscar de volta, mesmo que normalmente o faça. O estudo da Universidade de Sussex também levantou uma questão que os pesquisadores ainda estão investigando. O piscar lento é um comportamento aprendido pelos gatos ao conviver com humanos, ou é uma adaptação de algo que já existia na comunicação entre felinos? Existem registros de piscar lento entre gatos que vivem juntos,
e tem um vínculo positivo. Isso sugere que o comportamento pode ter uma raiz na comunicação felino-felino e que os gatos domésticos simplesmente estenderam esse vocabulário para incluir os humanos com quem convivem. Essa extensão do repertório comunicativo felino para o convívio com humanos é, aliás, um dos aspectos mais fascinantes da domesticação dos gatos. Ao contrário dos cães, que passaram por um processo muito mais intenso de coevolução com os humanos ao longo de dezenas de milhares de anos, os gatos mantêm uma estrutura social e comunicativa muito mais próxima da de seus ancestrais selvagens. Isso significa que a confiança de um gato é sempre uma conquista, não um ponto de partida. E o piscar lento é uma das expressões mais puras dessa confiança. Quando um gato fecha os olhos perto de você, ele está dizendo, em sua própria linguagem, que você faz parte do mundo seguro dele. Há também uma dimensão prática para os tutores que têm gatos em ambientes multifelinos. Em lares com 2 ou mais gatos, o piscar lento pode ser uma ferramenta útil para ajudar na mediação de tensões entre os animais, atuando como um sinalizador de intenção pacífica que os próprios gatos reconhecem entre si. Pense por um momento em quantas vezes o seu gato pode ter enviado esse sinal para você sem que você percebesse. Quantos piscares lentamente passaram despercebidos porque você não sabia o que estavam dizendo? A comunicação sempre esteve lá. Faltava a chave para decifrá-la. E a beleza de tudo isso é que você pode começar hoje. Da próxima vez que o seu gato te olhar com esse olhar tranquilo, quase sonolento, tente corresponder. Pisque devagar. Espere. Você pode se surpreender com o que acontece a seguir. A ciência nos mostra que a comunicação entre humanos e gatos é mais rica e mais intencionalmente bidirecional do que muitos ainda imaginam. Os gatos não são criaturas frias ou indiferentes. Eles apenas falam um idioma diferente, e aprender esse idioma transforma completamente a relação. Entender o piscar lento é só o começo. A linguagem felina é cheia de sinais assim, sutis, elegantes e completamente invisíveis para quem não sabe o que procurar. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar em outros comportamentos que seu gato usa para se comunicar com você todos os dias. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o seu gato de um jeito diferente, deixa o like. Ele faz toda a diferença para que esse conteúdo chegue a mais tutores. Se inscreve no canal para não perder os próximos episódios e conta aqui nos comentários. O seu gato já te piscou lentamente hoje?